Olá, bom dia a todos e todas. Eu, professor André, vou mediar esse bate-papo hoje com a enfermeira Patrícia Mélio. Um momento diferenciado, especial para todos nós, que saímos um pouco das questões teóricas da academia e vamos vivenciar a prática, o cotidiano da enfermagem em uma unidade referência no município de Niterói, com este processo, essa loucura que estamos vivendo dessa pandemia com o coronavírus. E, para não me prolongar, quem vai estar com a gente hoje, então, é a enfermeira Patrícia Amélia, que é a responsável pelo programa de imunização na Policlínica Regional do Largo da Batalha, aqui no município de Niterói, e é uma unidade de referência para atendimento antirrábico, e por ter esse perfil ambulatorial e pronto atendimento, acaba agregando outros serviços que ela, acredito que vai conversar um pouco sobre isso. Então, eu apresento vocês a enfermeira Patrícia Amélio, que é graduada pela Estácio de Sá, está se especializando em infectologia, que é realmente um caminho que quase todos nós que trabalhamos com saúde pública em algum momento necessitamos fazer. Ela já é coordenadora do programa de imunização há mais de 2 anos na Policlínica e vem vivenciando essas mudanças todas relacionadas à entrada de imunobiológico, à falta de imunobiológicos por períodos, o crescimento da imuno das vacinas em rede privada, e a gente está aqui hoje para aprender, dividir e conhecer um pouco mais sobre o perfil desse enfermeiro que é responsável, que gerencia este programa, que é um dos carros-chefes do Ministério da Saúde. Somos reconhecidos nacionalmente por esse programa e pela disponibilidade gratuita de quase 100% dos imunobiológicos que existem em nosso planeta. Então, Patrícia, seja bem-vinda, estamos aqui para te ouvir, para aprender, e os alunos que tiverem, ou professores presentes que tiverem alguma dúvida, por gentileza, coloquem no chat, que ao término da fala dela a gente abre para um diálogo e um bate-papo. Ok? Enfermeira Patrícia, seja bem-vinda. Fecho aqui a minha câmera e microfone e somos todos ouvidos. Obrigada, professor André. Bom dia, meu nome é Patrícia Mélio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui contribuindo com a disciplina de vocês, com a minha experiência. Agradeço ao professor André, a professora Maritza pela oportunidade, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre a minha rotina, como o professor André informou. Meu nome é Patrícia Mélio, eu tenho 38 anos, eu sou enfermeira graduada pela Universidade Estácio de Sá há 3 anos, como o professor André informou, eu estou cursando a especialidade em infectologia pela Faculdade Unileia, e desde a faculdade eu sempre me identifiquei com a saúde coletiva e acabei ganhando de presente a oportunidade de estar aqui na Policlínica do Largo da Batalha e participar dessa rotina diária do que é a atenção básica. Tudo que eu via na faculdade, eu passei a vivenciar diariamente. Eu estou na Policlínica há praticamente 3 anos, há 2 anos e 6 meses, foi a minha primeira experiência na área de enfermagem, e aqui na Policlínica eu sou responsável pelo setor de imunizações, a sala de vacinas, onde a gente realiza, como o professor André informou, as vacinações em Niterói, é referência para atendimento de vacina antirrábica, e também realizamos vacinas de rotina, e aqui na unidade também eu sou responsável pela a vacinação BCG, que é realizada nos bebês. Pode passar para o primeiro slide, por favor?
Obrigada. Então, como a disciplina é uma disciplina de gerenciamento, eu vou tentar mostrar para vocês, assim, de forma bem resumida, né, um pouco do que a gente realiza no dia a dia. O gerenciamento, né, no setor específico de imunizações, ele é algo que envolve a questão do relacionamento com a equipe, né, que compõe o setor, a rotina, né, da vacina, a rotina diária da vacina, a rotina mensal de encerramento, que nós também somos responsáveis por solicitar insumos para o próximo mês. E em tempos de pandemia, né, esse ambiente novo que nós estamos vivenciando, a gente acabou tendo que voltar uma atenção maior, né, em relação ao uso dos equipamentos de proteção individual, né, que passaram a ser uma constante no nosso dia a dia, por parte da equipe, os cuidados para que a gente evite aglomerações. O nosso setor aqui é um setor muito procurado, então a gente tem o cuidado de evitar aglomerações, né, tentando aplicar o distanciamento e na nossa unidade, né, e a importância também da gente atentar a informar o usuário, né, a orientar o usuário a dar continuidade ao esquema de vacinas. Um pouquinho mais para frente, quando eu estiver falando desse momento da pandemia, eu vou entrar nesse assunto com vocês. Pode passar para o próximo, por favor. Na sala de vacinas, a gente tem alguns manuais técnicos, né, que nós utilizamos, que vão nortear a nossa atividade diária. Então, a gente utiliza, assim, até pela rotina da sala, né, com mais frequência, é o manual de procedimentos, né, para vacinação, o manual do Ministério da Saúde. A gente também utiliza como guia o manual de eventos adversos pós-vacinação, porque são questões que podem ocorrer, né, após a vacinação de um usuário. E temos também o manual dos centros de referência para imunobiológicos especiais, porque na nossa unidade a gente também recebe algumas vacinas que não fazem parte do calendário. Então, temos pacientes que fazem tratamento com infectologia, alguns pacientes imunocomprometidos, e existem algumas vacinas especiais que são encaminhadas pelo CRI para que a gente possa realizar na unidade. Então, é interessante que a gente também tenha esse manual para qualquer dúvida que nós venhamos ter no dia a dia. A gente também tem a necessidade de ter na sala, de fácil acesso, manuais técnicos, pareceres técnicos, notas técnicas, qualquer legislação nova que for aplicada, né, em relação ao Programa Nacional de Imunizações, isso tem que estar de fácil acesso também. Geralmente a gente tem mudanças nos esquemas vacinais, então nós recebemos notas técnicas, isso deve ficar de fácil acesso para o nosso funcionário, né, a equipe que compõe a sala, ter em mãos sempre que necessário. Nós também dispomos de um livro de ordens e ocorrências na sala de vacina, para poder realizar os registros necessários. Pode passar para o próximo, por favor. Nesse slide eu trouxe para vocês, que é um pouquinho da nossa sala, para que vocês conheçam como é um pouquinho do nosso espaço. As 3 primeiras fotos superiores, na primeira nós temos a nossa bancada, onde nós disponibilizamos de uma caixa de poliuretano com um termômetro, para que a gente possa acondicionar as vacinas de uso diário. Temos o Discarpac, né, que são materiais que ficam dispensados nessa bancada. A segunda foto, nós temos ao fundo a câmara refrigerada da nossa sala. Nós dispomos também de um refrigerador doméstico na sala, que ele é utilizado quando há necessidade de um remanejamento de vacinas da própria unidade, se ocorrer algum problema na câmara, ou alguma outra unidade que necessitar de um espaço por algum problema, nós também podemos receber essas vacinas e acondicionar na nossa sala, né, armazenar. A terceira foto é a câmara refrigerada em si, para que vocês verifiquem um pouquinho como ela é. Nas fotos inferiores, nós temos a nossa bancada administrativa, né? Dispomos de um computador, porque nós utilizamos um sistema informatizado para registro de vacinas. A foto do meio, na parte inferior, é a nossa caixa de poliuretano com o termômetro, onde nós acondicionamos as vacinas para uso diário. E a última foto é o livro de ordens e ocorrências,
Esse livro a gente efetua qualquer registro na sala, saída de imunobiológico, quando o imunobiológico chega na sala, o pedido mensal, qualquer ocorrência a gente registra nesse livro. Pode passar para o próximo, por favor. Eu vou passar para vocês um pouquinho como que é a nossa rotina, né, diária, né, como que é mais ou menos o serviço na sala de vacinas. Quando nós iniciamos a jornada diária, refrigeração, no caso a nossa câmara refrigerada, nós realizamos o registro da temperatura no mapa de temperatura que nós temos da câmara refrigerada. É necessário verificar a limpeza da sala. No caso, a limpeza que nós realizamos diária, nós realizamos em acordo com a nossa equipe, né, com a equipe que presta esse serviço para nós, geralmente 2 vezes ao dia. E quando há alguma intercorrência, a gente também tem como acessar essa equipe para poder realizar a limpeza da sala, sempre que necessário. A nossa sala de vacinas, a gente realiza a limpeza terminal semanalmente, né? E a nossa câmara fria, temos a higienização da câmara fria, e ela é feita mensalmente conforme a recomendação do manual da rede de frios. A sala ela dispõe de um ar-condicionado, então pela manhã a gente já aciona esse equipamento para poder refrigerar a sala. Fazemos a organização da caixa térmica, dispondo as bobinas reutilizáveis, e é necessário que a gente deixe a caixa climatizada na temperatura ideal para depois a gente poder acondicionar os imunobiológicos, conforme também o manual de procedimentos. Depois que ela estiver acondicionada, a gente faz a organização das vacinas e diluentes em quantidade, né? A gente tem essa estimativa já pela rotina de trabalho, então a gente vai colocar uma quantidade que a gente presume ser necessária para o dia de trabalho, para não ficar abrindo a caixa térmica durante o dia. Desculpa, a caixa térmica não, perdão. Para não estar abrindo a câmara refrigerada durante o dia. Ela não deve ser aberta a todo momento. Nós temos que verificar dar uma atenção maior, né? A questão do prazo das vacinas, temos frascos multidose, esses frascos multidose, eles têm, de acordo com o fabricante, a sua validade, temos frascos que podem durar uma semana, como frascos que podem durar horas, né? O exemplo aí da vacina da febre amarela, o fabricante que nós usamos hoje, o frasco ele dura 6 horas, então é importante a gente se atentar, quando há abertura do frasco, nós identificamos com o horário, para que no final do dia ou no final do horário dessa vacina a gente possa desprezar e ela ser utilizada na forma correta. O computador, como eu informei para vocês na foto, né, na foto nós ligamos o computador para poder fazer o registro das doses que nós aplicamos diariamente, e a gente deve organizar também os impressos que podem ser necessários para a nossa jornada de trabalho. Pode passar para o próximo, por favor. Como funciona, né, o nosso serviço, acolhimento e triagem? Na nossa unidade, em grande maioria, né, nós atendemos a livre demanda. Temos uma demanda até um pouco maior em relação à questão da vacina antirrábica, né, que em Niterói só faz na nossa unidade, então nós temos uma demanda bem considerável em relação a essa vacina. Então, a gente deve garantir um ambiente tranquilo para o atendimento, tanto pelo profissional que está na sala, quanto para o usuário, né? Nós temos que assegurar a privacidade desse usuário. Nós aqui lidamos com pacientes imunocomprometidos, fazem tratamento no setor de infectologia, então é sempre importante que a gente tenha, assegure a privacidade desse paciente, desse usuário, e também o ambiente tranquilo para que a gente possa executar a nossa jornada de trabalho. Nós fazemos a avaliação do cartão de vacinas do usuário, para identificar quais são as vacinas que nós vamos realizar, e também nós fazemos a verificação do estado de saúde do paciente, porque existem algumas contraindicações para a realização de vacinas, né? Um exemplo pacientes que possam estar com histórico de febre alta há 48 horas, a gente, no momento,
opta por adiar essa vacinação até que ele esteja melhor de saúde. Então, é sempre interessante nós avaliarmos o estado de saúde do paciente. É importante também a gente orientar o usuário sobre o retorno, né? Explicar que a data lápis na carteira significa o retorno, né, o aprazamento, para que ele possa retornar à unidade e dar continuidade ao esquema de vacinas. A gente deve orientar sobre a importância também do cartão de vacinas. Quando eu entrei aqui na unidade, é algo que eu acompanhei, assim, às vezes com alguma frequência, um paciente que pede a carteira, e assim, é complicado de você, em algumas situações, recuperar o registro. Então, a gente sempre deixa claro para que eles possam guardar esse cartão de vacinas como um documento, para que não ocorra a questão da perda. A carteira de vacinas, a gente tem que se atentar para fazer a anotação correta, tá? Colocar data, lote, a unidade de saúde, o nome legível do vacinador. A gente registra as vacinas no sistema informatizado. Na nossa policlínica, nós utilizamos o Prime Saúde. Então, nós fazemos o registro na hora dessa vacina, e aí, caso tenha alguma inoperância no sistema, nós temos um impresso para poder realizar o registro dessa vacina no impresso, posteriormente fazer o registro no sistema. Pode passar para o próximo, por favor. No momento da administração dos imunobiológicos, é muito importante que o profissional verifique, né, qual é a vacina correta que vai ser realizada, conforme o que foi informado naquela verificação do cartão de vacinas, a verificação inicial. Então, deve-se conferir qual é a vacina que vai ser administrada, a higienização correta das mãos, nós temos que estar sempre atentos a isso no momento da imunização, a todo momento, na verdade. Nós temos que ter de extrema importância examinar o frasco da vacina quando você vai administrar, né? Olhar para ver se é a vacina correta, verificar o aspecto da vacina, verificar a dose correta da vacina, se a vacina estiver com qualquer aspecto diferenciado, não utilizar esse imunobiológico, comunicar para que ele seja desprezado da forma correta, estar atento à via de administração, dosagem da administração, orientar o usuário que pode ocorrer eventos adversos, né? Até alguns eventos adversos imediatos. A gente tem um exemplo da vacina do HPV, que o paciente, o adolescente, ele pode vir a ter uma hipotensão logo de imediato, depois da vacina, pode sentir uma tontura. Então, a gente sempre pede para aguardar um pouco após a vacina, para ver se não vai ocorrer, né, alguma intercorrência, e a gente poder direcionar o atendimento correto. O material utilizado após a realização da vacina deve ser desprezado corretamente na caixa de perfuro cortante. Pode passar o próximo, por favor. O encerramento da jornada de trabalho, né, nós devemos retirar as vacinas e acondicionar na câmara fria, e as bobinas reutilizáveis, elas devem ser limpas, e nós vamos acondicionar no equipamento de refrigeração, que no nosso caso é a nossa geladeira doméstica. Desprezamos os frascos multidose, que ultrapassaram o prazo de validade, como eu informei para vocês, os frascos que possuem validade de horas. Geralmente, um outro exemplo é a vacina tríplice viral, dependendo do fabricante, o vencimento da vacina é em 8 horas, é em 6 horas, então a gente já faz, no final da jornada de trabalho, nós vamos desprezar de forma correta. E atentar também para os frascos multidose, para verificar se já está no momento de desprezar ou não. Vamos verificar e anotar a temperatura novamente. A temperatura da câmara ela é anotada no início e no final da jornada de trabalho. Limpar a caixa térmica, deixando ela seca. Vamos certificar que o aparelho o equipamento de refrigeração está funcionando corretamente, a câmara. Se tiver alguma intercorrência, nós temos tempo hábil para poder acionar, redirecionar as vacinas. A gente desliga o ar-condicionado e deixa a sala limpa para que possa ser utilizada no dia seguinte. Pode passar o próximo, por favor. O enfermeiro no setor de imunizações, ele tem que estar sempre atento à questão de reposição de material necessário na sala. Então, a gente vai repor, né, ou solicitar a reposição sempre necessário, isso é uma questão de gerenciamento.
os materiais da sala de vacina. Aí, por exemplo, a caixa coletora de pérfuro cortante, os impressos da sala, EPIs, materiais como algodão, a questão do álcool gel, né, seringas e agulhas, na nossa unidade nós recebemos no pedido mensal, mas pode ser que acabe esse material e aí nós vamos fazer a reposição desse material, né, junto com a equipe de limpeza verificar se o dispensador de sabão líquido está preenchido, dispensador de toalha de papel, para que a sala esteja na forma correta para a utilização. As vacinas da geladeira, nós fazemos uma contagem, né, diária, para que a gente possa ter o controle do estoque, solicitar reposição se necessário. A gente não deve deixar que a vacina acabe para a gente poder solicitar uma reposição. Então, a gente verifica o estoque e, se necessário, nós fazemos a solicitação de reposição. E é importante também que a gente esteja sempre atento ao funcionamento da Câmara, porque se houver alguma intercorrência, nós solicitamos o reparo, fazemos o remanejamento em tempo das vacinas para que a gente não tenha nenhuma perda. Pode passar para o próximo, por favor. Como eu falei para vocês rapidamente, na rotina, né, da sala, nós podemos ter casos de evento adversos, né, pós-vacinação. Então, quando o usuário se dirigir à nossa sala de vacinas, né, ou em qualquer unidade, informando que ele teve algum tipo de reação que não é comum ao que a gente informa que possa acontecer após a vacinação, é necessário que nós notifiquemos, né, com o preenchimento de um formulário específico que existe para essa notificação, e ele deve ser encaminhado, né, às autoridades de saúde conforme a rotina do município. O enfermeiro ele deve preencher de forma correta todos os dados dessa notificação, porque se for necessário, se tiver necessidade, nós podemos fazer o encaminhamento correto para o médico até. Nós temos um atendimento de emergência aqui embaixo na nossa unidade. Então, se for necessário, nós vamos levar esse usuário para uma avaliação médica ou encaminhá-lo da forma correta. E essa ficha de notificação é encaminhada para as autoridades de saúde do município para que a gente possa fazer o acompanhamento desse usuário. Qualquer unidade de saúde pode fazer essa notificação, não somente a sala de vacinas onde o paciente fez a vacinação. Ele pode se encaminhar a qualquer unidade, uma unidade privada, pronto-socorro, um hospital, qualquer unidade pode fazer essa notificação. Pode passar para o próximo, por favor. Só falar um pouquinho, porque nós estamos falando de gerenciamento, né? Então, a parte dos resíduos também faz parte da responsabilidade também do enfermeiro na sala de vacinas. Então, nós temos que estar atentos à questão dos frascos, né, de imunobiológicos, os frascos vazios, como também os que forem descartados por algum tipo de perda, eles devem ser acondicionados em caixas térmicas coletoras de material pérfuro cortante, e aqui nós fazemos o direcionamento para o setor correto, para que possa ser feita a dispensação. Os outros resíduos pérfuro-cortantes, como pérfuro-cortantes infectantes, como seringas e agulhas, nós também desprezamos em caixa coletora. Demais resíduos gerados na sala de vacinação devem ser acondicionados em lixeiras identificadas, no caso de infectantes contendo o plástico branco leitoso, né, e identificado com a simbologia de risco para resíduos infectantes. Já os outros resíduos que não têm risco de contaminação, eles devem ser acondicionados em lixeiras identificadas como resíduo comum e sendo utilizado o plástico preto. Pode passar para o próximo, por favor. Na sala de vacinas, para que ela possa ocorrer de forma correta, é necessário, primeiramente, que todos tenhamos um bom relacionamento com a equipe, né, que a equipe esteja alinhada em relação a todos os procedimentos e atualizações. Então, tem que ter essa coesão entre a equipe, principalmente em relação às informações. É de competência do enfermeiro atualizar a equipe referente a qualquer mudança que tiver, né, que possa ocorrer, imprimir, deixar visível notas técnicas, assim que as receber, alinhar com a equipe e também, periodicamente, faz parte do gerenciamento do enfermeiro, reunir a equipe para algumas discussões referente ao setor,
a equipe também, e estar sempre aberto a ouvir cada membro da equipe quando for necessário. Pode passar para o próximo, por favor. Obrigada. Nós temos a questão do encerramento, né, mensal do setor, onde nós vamos fazer o levantamento do que foi utilizado dentro da sala de vacinas. Então, nós realizamos possa programar a unidade de saúde para o próximo mês. Né? Então, nós avaliamos, calculamos o percentual da utilização, se teve algum tipo de perda de imunobiológico. E encaminhamos a um almoxarifado a solicitação das vacinas e os insumos que são necessários, né, seringas e agulhas, para o próximo mês. Geralmente a gente se baseia numa média do que é utilizado no mês anterior, mas o almoxarifado está sempre aberto a qualquer solicitação de imunobiológicos extras que forem necessários ao longo do mês. Realizamos o fechamento desse movimento da sala de vacinas no sistema do Ministério, tá? No sistema do Programa Nacional de Imunizações, informando doses recebidas e utilizadas. E quando o pedido do mês ele é recepcionado na unidade, é de responsabilidade do enfermeiro receber esse pedido, conferir se o pedido está correto, de acordo com a guia que eles nos encaminham, né? E acomodar as vacinas na câmara fria. É importante a gente deixar claro que nem sempre a gente utiliza o estoque todo do mês, às vezes nós temos ainda estoques do mês anterior, então nós vamos acondicionar essas vacinas anteriores, né, para serem utilizadas primeiro, e as vacinas que chegam nós deixamos armazenadas para utilização posterior. Pode trocar o slide, por favor. Então, eu passei um pouquinho rapidamente para vocês como é a rotina da sala de vacinas, né, e como que o enfermeiro está inserido nesse gerenciamento, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pandemia, onde nós tivemos a mudança de algumas da nossa forma de trabalhar, né? Tudo ficou diferente, algumas questões foram inseridas na nossa rotina, que nós não estávamos acostumados, tudo muito novo, né? E um pouco assustador, né? Para nós, até mesmo da área da saúde. No início da pandemia, aqui na unidade, nós ficamos 15 dias, aproximadamente, sem realizar as vacinas da rotina. Nós ficamos realizando somente a vacinação antirrábica, porque é uma referência à unidade aqui, é considerada também uma vacina de urgência, né? E a antitetânica também sendo realizada para questões de urgência. Na nossa unidade aqui em cima, no ambulatório, na unidade principal da policlínica. A rotina ela ficou suspensa até por segurança dos usuários, da equipe, e até que fosse realizada alguma logística, né, para esse momento que nós estávamos passando. Logo após esse período, né, de mais ou menos 15 dias, foi criada uma estrutura externa, né, no nosso anexo, na unidade anexa, onde funciona o setor de fisioterapia da policlínica e o setor de psiquiatria. Ao lado ali, no espaço anexo da policlínica, foi criada uma estrutura com alguns consultórios, né, num ambiente mais externo, para que algumas atividades fossem direcionadas para esse setor anexo. Então, a vacinação ela foi direcionada para esse setor anexo, né? Nós fomos alocados nessa área externa para que nós pudéssemos retornar à vacinação de rotina. A antirrábica ela continua aqui na unidade porque o nosso setor de vigilância que realiza a notificação do atendimento antirrábico, ele fica aqui na unidade. Então, por uma questão de logística, ficaria melhor a vacinação antirrábica ficar aqui na nossa sala, que fica aqui em cima na unidade principal, próximo do setor de vigilância, onde é feita a notificação do atendimento antirrábico. E sempre frisando essa questão da não aglomeração, do distanciamento, né, da triagem desse paciente. Então, a antirrábica ficou aqui na unidade, nós fomos para o atendimento em anexo. O que a gente observou nesse período de início de pandemia é que o fluxo de atendimento para vacinação de rotina ele caiu bruscamente.
né? A gente tinha alguma procura, mas não era a procura que nós estamos acostumados na rotina. Então, nós tivemos uma baixa no fluxo de atendimento para vacinação de rotina, e os poucos usuários que apareciam, né, depois que acabaram vindo na unidade, aí descobriram que a vacinação estava sendo feita na unidade em anexo. Quando eles chegavam e conversavam conosco, eles informavam a questão do medo, né, o medo de sair de casa, o medo de vir até o posto, e por ter um atendimento de emergência, talvez poder ter contato com o paciente, o que não ocorre, porque são entradas distintas, mas o usuário ele relatou para nós que tinha esse medo de vir até a unidade e trazer uma criança, por exemplo, para vacinar e ter contato, talvez, com o vírus, né? Então, eles não sabiam que a vacinação estava nessa área externa. Então, junto com a vacina de rotina, na mesma época, nós iniciamos a campanha da influenza. Então, junto com a campanha de influenza, veio a nova modalidade de drive, né, onde o paciente ele podia fazer a sua vacina, não necessitando sair do carro. Então, lá embaixo, na área externa, nós tínhamos a vacinação contra a influenza e tínhamos em um dos consultórios a vacinação de influenza para pacientes pedestres, né, que não estivessem em carro, e para outras vacinas de rotina. As nossas vacinas ficavam armazenadas aqui na unidade, então nós tivemos que verificar bem essa logística de deslocamento, para descer com as vacinas pela manhã, ter sempre a bobina reutilizável, né, o Gelox, para fazer a troca e manter a caixa térmica na temperatura ideal da vacina. Então, nós tivemos que também adaptar a essa questão de manter o acondicionamento do imunobiológico fora da nossa sala de vacinas. Em agosto, mais ou menos, do mesmo ano, né, nós voltamos à nossa unidade, porque aqui na unidade, no ambulatório, nos consultórios, em alguns consultórios, acabou ficando a realização do teste rápido para Covid e do SUAB. Então, eles inverteram a logística, desceram lá para a área externa com essa parte do teste rápido e do SUAB para a Covid, e nós retornamos para a unidade com as vacinas de rotina, né, e continuando fazendo a vacina antirrábica, com algumas mudanças já, né, em relação à entrada dos pacientes, por conta da pandemia. E aí, aos poucos, nós fomos observando, né, com os pacientes que foram aparecendo novamente para realizar as vacinas, a questão dos abandonos. Pegamos algumas carteirinhas com crianças com vacinas bastante atrasadas, por conta dessa questão ainda do receio, né, do usuário de sair de casa ou de vir até a unidade para fazer a vacinação. Então, o fluxo ele começou a aumentar, né, gradativamente, os pacientes começaram a se sentir um pouco mais seguros para vir, dar continuidade ao esquema vacinal, e toda vez que um paciente aparecia aqui para nós, que a gente realizava a vacina, a gente sempre reforçava, né, continuamos fazendo isso, reforçando a importância de não deixar de completar o esquema vacinal, principalmente crianças, para os pais trazerem seus filhos para fazer a vacinação, que é muito importante, e estão reforçando sempre o paciente a dar continuidade ao esquema de vacinas. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, com a pandemia, né, nós tivemos essa mudança em algumas questões, né, da nossa rotina, né, e com o início da pandemia nós mudamos alguns fluxos de atendimento, priorizamos alguns pontos, né, que causavam um impacto significativo na nossa rotina, e nós fez-se necessário, né, a intensificação de fazer a triagem do paciente ainda na fila, e aí a nossa prioridade sempre não deixar ter fila. Então, se a gente puder adiantar o serviço, olhar na fila o planejamento, verificar a questão qual é a vacina que vai ser realizada, se realmente está na data correta para o paciente estar ali naquele atendimento ou não. Então, a gente fez necessário intensificar a triagem ainda na fila, né? Verificar se haver um fluxo maior de usuários, manter o distanciamento,
entre os pacientes, reforçar junto à equipe o uso correto dos equipamentos de proteção individual, coisa que é tão diferente para nós e novo. E aqui na unidade nós temos um auditório que tem um espaço, né, para dispensar bem os pacientes. Então, no momento que a gente verifica que às vezes está com um fluxo maior de pacientes, nós procuramos não deixar esse paciente na fila, alocamos ele no auditório, colocando com o distanciamento adequado, e nós vamos chamá-lo assim que um paciente sai da sala, nós chamamos o outro paciente no auditório para que tenha um atendimento, sempre priorizando essa questão de não ter aglomeração na unidade, próximo da sala de vacinas. Nosso fluxo aqui realmente é intenso, então, às vezes, não tem fila e, de repente, chegam vários usuários, começa a criar aquela fila, a gente procura botar esses pacientes, esses usuários no auditório, para que eles possam não ficar aglomerados ali aguardando o seu atendimento. Pode passar para mim, por favor, para o próximo. Com essa questão da pandemia, né, o Ministério da Saúde ele criou, né, um plano nacional de operacionalização da vacinação contra o Covid, e esse plano nacional ele tem alguns pontos, né, que são importantes que a gente possa destacar, que nós também fazemos a implementação aqui na nossa unidade. Né? Então, assim, como eu informei para vocês, uma triagem já na fila, uma triagem rápida, né? No caso, uma triagem inicial desse paciente na entrada da unidade, então já ele antes de entrar na unidade, ele passa por essa triagem de verificação de temperatura, para ver se ele está apto a vir à nossa sala, né? Para a gente poder verificar se tem alguma presença de sintomas respiratórios, sintomas de síndrome gripal, antes dele fazer acesso à unidade. Já vindo para a unidade, subindo para a sala de vacinas, a gente priorizar essa triagem ainda na fila, para tentar otimizar também o atendimento dentro da sala. Na unidade, nós disponibilizamos de locais para higienização das mãos, né? O aumento também do dispenser de álcool gel, na concentração de 70, álcool 70, né? Na entrada da sala de vacinas, nós temos um dispenser de álcool gel também, para que o usuário possa utilizar. A questão das filas demarcadas, quando a gente estava lá embaixo, no anexo, na campanha da influenza, nós fizemos a utilização dessa demarcação, né? Aqui em cima também nós tentamos fazer essa demarcação para que não haja a questão da aglomeração, estar sempre atento à questão dos EPIs para todos os profissionais, orientar o paciente, exigir o uso da máscara ao usuário, quando faz a entrada na unidade ou na sala de vacinas, e também a gente tem a preocupação de sempre manter o ambiente ventilado. O próximo slide, por favor. Esse Plano Nacional de Operacionalização do Ministério, ele, dentre alguns pontos, ele fala sobre a questão do uso dos EPIs pelos trabalhadores que estão envolvidos, né? No caso, na campanha de vacinação, mas aí isso se adequa também ao setor de imunizações, né? Com o objetivo da gente proteger os nossos trabalhadores e dar a segurança aos usuários que frequentam aqui o nosso setor, a nossa unidade. Tem algumas orientações aqui que são interessantes da gente destacar, né, em relação ao nosso serviço, ao nosso diariamente, né, fazer o uso da máscara cirúrgica durante todo o processo de vacinação, durante a nossa rotina diária mesmo, se atentar para fazer a troca, né, nesse período de 2 e 3 horas, ou então se a máscara estiver úmida. Usar o protetor facial, né, o face shield ou o óculos de proteção, e o avental descartável, que é para uso diário. E o enfermeiro ele tem que estar atento para poder verificar constantemente o suprimento desses equipamentos de proteção individual, para poder repor caso seja necessário. No mês de abril, nós começamos a realizar também a vacinação do Covid. Ela não é realizada aqui na unidade, nós temos uma unidade volante no ginásio do colégio aqui próximo, Gomes Pereira. Então, a vacinação de Covid está sendo realizada lá, com todos os protocolos, também com essa questão do enfermeiro ser responsável por gerenciar o armazenamento das vacinas, né? Porque lá nós trabalhamos com caixas de poliuretano, não temos uma câmara fria lá para acondicionamento das vacinas, então é necessário sempre que nós estejamos
atentos, né? Nós recebemos a vacina, ela vem direcionada do almoxarifado para o uso diário, no final do dia nós fazemos a entrega dessa vacina. O fluxo de atendimento ele tem sido bem considerável, né, de acordo com o calendário que Niterói está disponibilizando para vacinação. Nós temos tido uma procura grande, mas assim, tudo dentro dos protocolos, sem fila, com distanciamento, procuramos sempre otimizar o atendimento para que o usuário também não fique muito tempo, dando as devidas orientações referente à vacina. A rotina da nossa vacinação na sala de vacina, só que sendo realizada em um ambiente externo. Então, nós também estamos ali em alguns momentos, em alguns dias da semana. Eu estou ali também, responsável ali pela parte da vacinação do Covid. E aqui na unidade, nós continuamos fazendo as vacinas de rotina, as vacinas antirrábica, e com toda essa preocupação, sempre tentando otimizar, não ficar muito tempo com o usuário na sala, otimizar o atendimento, e com essa preocupação em relação a evitar aglomerações e sempre procurando dar o atendimento ao usuário para que ele não fique sem a proteção devida. O próximo slide as referências que eu utilizei para passar para vocês, as informações que contém no slide. Eu agradeço, muito obrigada.